Fórmula 1, um esporte considerado de elite, mas que até a década de 90 tirava milhões de brasileiros da cama mais cedo, mesmo os que não entendiam nada do esporte, com um único objetivo: ver Ayrton Senna correr. Porém, no dia 1º de maio de 1994, um acidente fatal encerrou a carreira do ídolo de maneira trágica, deixando em profunda tristeza o Brasil e o mundo, pois naquele dia morria o piloto que fora considerado o maior do mundo até então. No vídeo de hoje, vamos relembrar a triste história daquele final de semana sombrio para o automobilismo que ficou marcado na história. Inscreva-se no canal e deixe o like para ver mais histórias como essa. Domingo, 1º de maio de 1994. Milhões de brasileiros acordaram cedo, como de costume, para acompanhar a corrida e torcer por mais uma vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Imola, na Itália. Senna era o piloto carismático que havia transformado um esporte de elite em um esporte popular, adorado por homens, mulheres e crianças. Porém, um acidente gravíssimo ocorrido na sexta-feira, 29 de abril, com o piloto brasileiro Rubens Barrichello, já dava indícios de que havia algo errado naquela pista. Durante os treinos livres para a corrida de domingo, Barrichello decolou com sua Jordan a 225 km por hora, batendo nas barreiras de pneus e capotando em seguida. Segundo o próprio piloto, ele morreu por 6 minutos e voltou. O impacto da batida foi tão forte que Barrichello sofreu uma pressão equivalente a 90 vezes o seu próprio peso. Ao ver o acidente do companheiro de trabalho e vice-líder do campeonato, Ayrton Senna ficou assustado e foi ver de perto a situação de Rubinho. Por um milagre, Rubens Barrichello sofreu apenas alguns ferimentos e teve uma luxação no braço direito, mas um outro piloto, o austríaco Roland Ratzenberger, não teria a mesma sorte no dia seguinte. Durante os treinos de sábado, o austríaco bateu violentamente na curva Villeneuve, causando um traumatismo craniano. 8 minutos após o resgate do piloto, chegava ao autódromo a notícia de que ele havia falecido. O clima, que já não estava bom por causa do acidente com Barrichello na sexta-feira, se tornou terrível com a notícia da morte de Roland Ratzenberger. O chefe da equipe médica da Fórmula 1, Sid Watkins, decidiu então tentar boicotar a corrida de domingo e relatou depois que Ayrton Senna era um dos mais abalados com a perda do colega. Watkins resolveu buscar ajuda de Senna, que era um dos pilotos mais influentes, para tentar cancelar a corrida, porém encontrou resistência da equipe dos organizadores e de alguns pilotos, e a corrida aconteceu. Logo na largada, um acidente envolvendo 2 carros fez com que o pneu de um deles se soltasse e voasse em direção à arquibancada, atingindo 4 torcedores. Como nos treinos Senna havia conquistado a primeira posição de largada, assim permaneceu durante as 6 primeiras voltas da corrida. Na 7ª volta, o cenário que já havia sido desenhado para aquele final de semana em Imola, infelizmente fez mais uma vítima fatal. Ayrton Senna, que dirigia sua Williams a uma velocidade de 220 km por hora, perdeu o controle do carro na curva Tamborello e bateu no muro de proteção. O impacto foi tão violento que, após a batida no muro, o carro quase foi jogado de volta à pista. A curva Tamborello já havia sido palco de acidentes anteriormente, como o de Nelson Piquet em 1987, com o piloto batendo no mesmo ponto a uma velocidade de 280 km por hora, e 2 anos depois o piloto Gerhard Berger bateu e incendiou sua Ferrari. A chegada do socorro ocorreu 2 minutos após a batida de Senna, e por alguns instantes milhões de torcedores tiveram uma esperança de que nada grave havia acontecido,
pois as câmeras de TV filmaram um momento em que Senna mexeu a cabeça. O movimento de Senna, na verdade, foi um espasmo inconsciente, pois os danos tinham sido graves. O médico que no dia anterior havia conversado com Senna para tentar boicotar a corrida foi o responsável por fazer uma traqueostomia no piloto, pois ele havia sofrido uma parada cardíaca. Um helicóptero pousou na pista e transferiu Senna para o hospital, deixando apreensivos o narrador da corrida e milhões de brasileiros. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. A cada minuto passado, uma angústia ia tomando conta dos torcedores que não tinham nenhuma notícia do estado de saúde de Senna, até que algum tempo depois, Galvão Bueno trouxe a notícia que ninguém desejava ouvir. Ayrton Senna da Silva, o maior piloto brasileiro de todos os tempos, havia nos deixado de forma precoce aos 34 anos de idade. Aquela temporada já dava indícios de que as coisas não estavam bem para Senna, pois ele ainda não havia conquistado pontos no campeonato e via um alemão novato chamado Michael Schumacher conquistar 2 vitórias enquanto ele lutava para acertar seu novo carro. Senna havia passado 2 anos em desvantagens contra pilotos da Williams e justamente quando se transferiu para a equipe, a federação proibiu as tecnologias que davam vantagem aos carros dela. Inconsolados, em silêncio ou aos prantos, as pessoas não conseguiam acreditar no que estava acontecendo, mas infelizmente não tinha mais volta. No carro de Senna após o acidente, foi encontrada uma bandeira da Áustria que ele havia levado em homenagem ao amigo que perdera a vida no sábado. Relatos de repórteres e pilotos que estavam no dia do acidente revelam que a situação de Senna era gravíssima e que seria impossível ele sair com vida do acidente. A pista de Imola desde então passou a ser temida por pilotos do mundo inteiro e a curva Tamburello que tirou a vida de Senna ficou conhecida como a Curva da Morte. Anos depois, os organizadores da Fórmula 1 decidiram transformar a curva Tamburello em uma série de curvas menores para quebrar a velocidade e evitar novos acidentes fatais. O que fica para os fãs é a história e as lembranças dos domingos de alegria ao ver o piloto carismático e ousado desafiar todos os limites e trazer alegria para um país inteiro.